Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. 14 de agosto de 2020. Sexta-feira. 19ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos recordando a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, um grande, mas grande santo da nossa igreja. O Cavaleiro da Imaculada. Foi muito importante para sua época e é importante ainda hoje. Os santos têm isso, né? Eles são atemporais. O testemunho de vida deles é tão forte que ecoa pelos séculos. E em específico, São Maximiliano Maria Kolbe testemunhou literalmente com a própria vida. Ele foi mártir, foi martirizado num campo de extermínio nazista. Deu a sua vida pelo seu irmão. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelo seu irmão. Está na palavra, no Evangelho de Jesus Cristo. E ele testemunhou isso, foi fiel até o limite com esse Evangelho, radicalidade do Evangelho. Entregou sua vida para salvar a vida do seu irmão, que era pai de família. Vamos à liturgia. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. Dirás, assim fala o Senhor Deus a Jerusalém. Por tua origem e nascimento és do país de Canaã. Teu pai era um amorreu e tua mãe uma hitita. E como foi o teu nascimento? Quando nascestes, não te cortaram o cordão umbilical, não fostes banhada em água, nem esfregada com salmoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum desses serviços por compaixão. Ao contrário, no dia em que nasceste, eles te deixaram exposta em campo aberto, porque desprezavam a tua vida. Então eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. Enquanto estavas em teu sangue, eu te disse: vive. Eu te fiz crescer exuberante, como planta silvestre. Tu cresceste e te desenvolveste, e chegaste à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos cresceram, mas estavas inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinhas chegado à idade do amor. Estendi meu manto sobre ti, para cobrir tua nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor.
e tu foste minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungi-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, cingi-te de linho e te cobri de seda. Eu te enfeitei de joias, pus braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brinco nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata. Tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficastes cada vez mais bela e chegaste à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa de tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri, oráculo do Senhor. Mas pusestes tua confiança na beleza e te prostituístes graças à tua fama, e sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo, quando ainda era jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que eu te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abras mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo que fizestes. Oráculo do Senhor Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Acalmou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Acalmou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação, e direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, dentre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Acalmou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai, cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe.
perguntaram: como então Moisés mandou dar documento de divórcio e repudiar sua mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo: quem repudiar sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem em relação à mulher, é melhor não se casar. Ele respondeu: nem todos são capazes de entender essa palavra, mas só aqueles a quem foi dado. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre da mãe. Há os que foram feitos eunucos por mão humana, e há os que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, que é lindíssima, lindíssima. O Salmo também é lindíssimo. O Evangelho, então, nossa, só esse Evangelho, a tentação, entre aspas, é de fazer uma meditação, uma pregação de 1 hora. Mas eu só tenho 15 minutos, né, a partir de agora, aqui. Tentar encaixar nos nossos 20 minutos, 20 e poucos minutos, né? Vamos lá, vou pincelar então a primeira leitura e o Salmo e vou focar no Evangelho. Vamos lá, a primeira leitura, vamos meditar Ezequiel, capítulo 16, versículos 15, 60 e 63. Ezequiel 16, 15, que fala assim: mas pusestes tua confiança na beleza, e te prostituístes graças à tua fama, e sem pudor te oferecias a qualquer passante. Prostituição no Antigo Testamento quer dizer idolatria. Povo infiel de Israel que adorava ídolos. Mas nos tempos atuais também existe idolatria. A pior idolatria que tem, que é a idolatria que começa no coração. Não é aquela idolatria de mais de se prostrar diante de ídolos. Não, não é essa não. A idolatria do coração. A idolatria do dinheiro, a idolatria do sexo, a idolatria do mundo, das coisas do mundo, né? Que nos afastam de Deus. Eu numerei 2 coisas só: sexo e dinheiro. 2 coisas que mais nos afastam de Deus, eu imagino, no mundo todo. Mas tem muitas outras idolatrias. Idolatrar a si mesmo, né? O orgulho, a vaidade, a arrogância de se achar que não precisa de Deus. É um tipo de idolatria também. Então, prostituição no Antigo Testamento significa idolatria. Versículo 60. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo, Deus falando com Israel, quando ainda era jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. Essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa aliança eterna. Eis o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós em reparação dos vossos pecados. Na última ceia, Jesus disse isso. E diz a cada missa, atualizando esse sacrifício. A cada missa é a atualização do sacrifício de Cristo, da paixão de Cristo. Jesus Cristo cumpriu essa profecia. Versículo 63. E para que te recordes e te envergonhes na tua confusão, não abras mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. Jesus Cristo, Deus nos perdoa todos os nossos pecados em Jesus Cristo. Pela paixão de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Deus perdoa todos os nossos pecados, independentemente de quantos forem, quão numerosos forem, quão gravidade forem. Deus perdoa, desde que haja contrição, arrependimento sincero, propósito de emenda de não mais voltar a pecar. Salmo também é lindíssimo. Vamos meditar o Salmo agora. Salmo Isaías, capítulo 12, versículos 2 a 4 e pontos 5 a 6. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Ou seja, a ira de Deus acabou em Jesus Cristo. Com a morte de Jesus Cristo na cruz por nós, acabou-se a ira de Deus. Porque nós éramos para ser condenados ao inferno. Mas por Jesus Cristo nós somos salvos. A ira de Deus era para ser aplacada em nós. Mas Deus aplacou a sua ira em Jesus Cristo. O sangue dele nos lava, o Espírito Santo nos purifica. Cristo nos salva. Estrofe.
do Salmo: Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Ou seja, o manancial da salvação é Jesus Cristo. Como a gente bebe do manancial da salvação em Jesus Cristo? Através dos sacramentos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, através da vida de oração, através da leitura orante da palavra, através do Santíssimo Sacramento da Confissão, do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, comungado do corpo e sangue de Cristo, nós estamos bebendo do manancial da salvação que Jesus Cristo nos deu, que Deus nos deu em Jesus Cristo. Próximo salmo. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Quem é o Deus Santo de Israel? Jesus Cristo é o Deus Santo de Israel. Jesus Cristo que habita em nosso meio, habita dentro de nós pelo teu Espírito Santo, habita no Santíssimo, na Santíssima Eucaristia, que nós comungamos do corpo e sangue de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. O Deus de Israel habita na Santíssima Eucaristia. Jesus Cristo é o Deus de Israel, que também habita em nós, na nossa alma, no nosso espírito. O Espírito Santo de Deus nos preenche e habita em nós, faz em nós nossa morada, faz em nós a sua morada. Foram aproximadamente 5 minutos de pincelada do Salmo e da primeira leitura. Foi o melhor que eu pude fazer, pessoal. Agora só temos aproximadamente 9 minutos para meditar o Evangelho. Vamos lá, meditar o Santo Evangelho agora. Antes de iniciarmos o Santo Evangelho, só uma correção rápida do que eu falei anteriormente, que eu disse que eu fiz o meu melhor. Na verdade, eu não faço nada. Quem faz tudo é Deus. Eu sou só um instrumento. Tudo é a graça de Deus. Vamos lá, São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12. Vamos iniciar meditando o versículo 5, Mateus 19, 5. Jesus disse: Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, não existe separação. Na nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, não existe separação. Casou é para sempre, é definitivo, até que a morte o separe mesmo. Se for casado na igreja, casamento religioso, sabe? Aquela que a noiva entra com vestido, o homem fica lá esperando com os padrinhos. Esse casamento aí, só no civil, não vale. Para nós, católicos, cristãos, não vale nada o civil. Claro, a nossa igreja aconselha a casar também no civil. É importante casar também no civil. Mas, se for só no civil, não tem validade. Para nós, cristãos, católicos, não tem validade. Se for só no civil. Casamento que, com a bênção de Deus, tem que ser na Santa Igreja. Olha que lindo que Jesus fala. Uma só carne. Isso está em Gênesis, né? Não está só em Mateus, não. Está em Gênesis isso. Uma só carne. Os dois formam uma só carne. Ou seja, é um só. Os dois se juntam. É uma carne. Uma alma só. Não são mais duas carnes, duas almas. É uma alma só. Homem e mulher. Que lindo. O que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, se for casado na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, não existe separação. Você pode se separar depois no civil, mas diante de Deus, vocês vão ser para sempre marido e mulher. Para sempre. Se casou na igreja, o casamento foi válido, vamos ver isso daqui a pouquinho, para sempre marido e mulher. Não importa se está separado, se está morando separado de casa separada, se está em outro país, não importa. Vão ser para sempre marido e mulher. Com a bênção de Deus é irrevogável. Os fariseus questionaram Jesus. Mas Moisés falou que pode separar, só dar um documento que pode separar. Por que Moisés autorizou separar então, se não pode separar? Aí Jesus explicou: isso aconteceu por causa da dureza do coração de vocês, que está no versículo 8 desse evangelho. Ou seja, não era para ser assim desde o princípio. Deus nunca quis essa separação, nunca. Mas como aquele povo de Israel, né, como já sabemos, né, uma das leituras que estamos fazendo, aquele povo era muito cabeça dura, né, precisava evoluir muito ainda, né, chegar, né, na santidade de vida que Deus realmente queria para nós, desde o início. Então, ele permitiu, por causa da dureza do coração, mas agora não. Com Jesus Cristo, não. Porque Jesus Cristo revelou todo o amor de Deus por nós. Todo, completo. Entende? E se o amor de Deus revelado em Jesus Cristo por nós não é suficiente para amolecer o nosso coração, nada mais é.
Então, acabou essa história de separação. Agora é para sempre. Casou na igreja, é para sempre. Então, pense muito bem. Analise muito bem. É aconselhável um período de namoro antes, noivado, tudo muito bem planejado, muito bem calculado, muito bem vivido, né? Conhecer, antes de sacramentar esse sacramento do matrimônio. No versículo 9, Jesus nos fala: Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. O que seria essa união ilegítima, união ilícita? É um casamento que não aconteceu. Simplesmente assim, por isso que pode despedir, porque não houve casamento. O sacramento não aconteceu. Por inúmeros motivos, por N motivos que não vem ao caso citar agora, que são muitos, o casamento se torna nulo, ou seja, nulidade matrimonial. Nulidade quer dizer que não houve o casamento. Porque a mulher casou forçada, ou chantagem, ou algum outro motivo. Vários motivos. O marido ou a mulher mentiram em alguma coisa. Entende? São vários motivos que levam à nulidade do casamento. Ou seja, o casamento não aconteceu, não foi válido perante a igreja. E se o casamento não é válido, ele não aconteceu, então ele pode se dissolver, porque não houve casamento. Ele pode se separar porque não houve casamento. Agora, se o casamento for válido, foi sacramentado, não tem separação. E se o casamento for válido, for sacramentado, e mesmo assim as pessoas quiserem se separar, separar no civil, separar bem e tudo mais, mas continuar casado na igreja porque é para sempre, a bênção de Deus é para sempre, no sacramento matrimonial, você vai estar cometendo adultério. Se você se casar com outra, se você se relacionar com outra pessoa, vai ser adultério. Não importa quantos anos vocês estão separados, não importa se você odeia ele, odeia ela, sei lá, não importa nada disso. Se você sacramentou o matrimônio perante Deus, perante a igreja, e foi válido o matrimônio, não teve nenhum processo de nulidade, foi válido, e você se separou e está com outra pessoa, você é um adúltero. Os dois são adúlteros. É o que fala a palavra de Deus. Jesus terminou dizendo: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros, porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Vamos lá. Nem todos são capazes de entender a sacramentalidade, a importância do sacramento do matrimônio. Nem todos são capazes de entender isso. Mas, com efeito, existem homens incapazes de casamento, ou seja, porque nasceram assim. O que significa isso? Pessoas que são incasáveis. O que significa incasáveis? Por N motivos a pessoa não tem interesse algum em matrimônio, em casar, não pensa nisso, não. Por N motivos que vai de cada um. Então, a pessoa nasceu não querendo casar ou não podendo casar, ou seja, em outra tradução fala eunucos, ou seja, nasceu com alguma deformidade física, né, alguma deformidade, algum problema psíquico, não sei, algum problema emocional, alguma coisa que a pessoa nasceu assim, não vai casar, é incasável, existe pessoas assim. E outros não são capazes de casar porque os homens o fizeram assim, ou seja, eunucos, naquele tempo, né, os eunucos eram castrados para tomar conta das rainhas. Então, os homens o fizeram assim, eunucos, incasáveis. Mas também tem traumas que as pessoas sofrem decorrentes de outras de família, de relacionamentos anteriores, que a pessoa se torna incasável também, porque tá um trauma, né? Então, o homem, quer dizer, a humanidade, as pessoas que se relacionam e fizeram aquela pessoa se fechar para novos relacionamentos. Esse sentido, os dois sentidos estão corretos tanto do eunuco, da rainha lá, como esse aqui que eu falei agora. Agora, há outros que se fizeram incapazes de casar por causa do reino dos céus. Esse é o mais difícil de entender, porque é o quê? É a vida religiosa, é o padre, o sacerdote, os bispos. Difícil de entender para o mundo, né? Mas para quem vive em santidade, quem busca santidade, quem entende de santidade, não é tão difícil de entender assim. A vida de castidade, de celibato, de entrega total a Deus. Quem entende o amor de Deus, quem tem compreensão, conhece a Deus, conhece o amor de Deus, o amor que Deus nos ama, não é tão difícil entender isso. Mas para o mundo, né, que está na natureza humana, carnal, que não consegue viver sem sexo, sem essas coisas, sem dinheiro, isso é completamente quase impossível de se entender. Né? Por isso que Jesus disse no final: quem puder entender, entenda. Né? Então é isso. Vamos finalizar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos dos séculos. Amém.